abre o céu não é a pregação. O que abre o céu não é o louvor. O que abre o céu não é a profecia. O que abre o céu não é a visão, não é a revelação. É a oração. Eita, povo de Deus! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui da Debras Itapevi, Janeiro Profético, que hoje vai subir o nível, viu? Uau! Só porque hoje eu estou com ele aqui, André Matias. Seja bem-vindo, pastor. Tiago, Deus te abençoe. Deus abençoe o pastor Samuel J. Marques, pastor Ana Míria, toda a Debras Itapevi. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né? Bom demais. É bom demais receber esse profeta de Deus, Janeiro Profético. São 12 meses de clamor para 12 meses de vitória. Esse é um projeto maravilhoso do pastor Samuel J. Marques, né, pastor? Cara, lindo, já participo já há alguns anos. Não dá para falar qual é o melhor culto, qual é o melhor ano, porque todo dia é uma surpresa diferente, é um culto diferente. E acabei de chegar aqui na igreja, já sentimos o impacto assim, da glória de Deus, né? Os irmãos estão vindo de vigília também. E a nuvem da glória de Deus está pairada aqui. A expectativa está grande para hoje à noite. Eu tenho certeza que Deus vai bradar mais uma vez. Eita, Deus que benção. Janeiro Profético tem sido uma bênção. Hoje tem tomado uma proporção muito grande. O pastor Samuel J. Marques, um homem visionário. Hoje, várias igrejas, denominações têm colocado o Janeiro Profético, começando o ano assim, com muitas bênçãos de Deus, com o homem de Deus pregando a palavra de Deus. E o pastor André Matias é um deles. Como o senhor vê esse trabalho assim, a cada dia crescendo, pastor? Cara, eu acho que todo incêndio um dia foi faísca, né? Toda faísca vira um incêndio. E essa visão que Deus deu para o pastor Samuel J. Marques alguns anos atrás, quem diria que ia tomar essa proporção que tomou? Cara, eu corro o Brasil, né? Inclusive, daqui pro dia 31 de janeiro, eu tenho agendas todos os dias e a maior parte delas é tudo relacionado a Janeiro Profético. E o que é legal que foi para fora da nossa denominação, impactou sim. Outras denominações. Né? O Brasil, fora do Brasil, muita gente fazendo. E o que é lindo é que só precisa de alguém que tenha visão, né? Que tenha sensibilidade para executar a visão que Deus deu. E aí influencia mesmo. E é um desses trabalhos aí que Sobe o Nível, surgiu, pastor? Cara, Sobe o Nível foi no Janeiro Profético, 2017, a Debras, primeira vez que eu preguei no Janeiro Profético no Brás. Eu estava assim, muito nervoso naquela noite, porque era a minha primeira oportunidade, igreja lotada. E, cara, com 20 minutos que eu estava ministrando, a glória de Deus pairou lá dentro do Brás. Quando foi ver, eu comecei a gritar, sobe o nível, e virou hashtag lá na internet, a galera começou a marcar a gente e sobe o nível. Por quê? Depois que eu fui entender, cara, porque eu fui perceber que avivamento começa quando você está inconformado com o nível espiritual que você está vivendo. E aí pegou mesmo, virou conferência, virou chapéu, virou camisa, e tá uma benção para a glória de Deus. Que bênção de Deus. Não tem como falar do André Matias sem colocar ali Sobe o Nível. Ô, pastor, o senhor anda o Brasil todo assim, o senhor percebe essa necessidade das pessoas de subir o nível? Claro, principalmente agora, em um momento que nós temos um contexto de incerteza, né, no contexto político, o que vai acontecer, as pessoas estão se perguntando como que vai ser esse ano. E mais do que nunca, cara, a gente precisa se aproximar de Deus como nunca antes. Toda crise é prenúncio de um avivamento. E quem sabe, né? Quem sabe Deus, na sua vontade soberana, está permitindo tudo isto para que a igreja se volte ao altar do quebrantamento, da humilhação, se volte para o altar da dependência dele. Deus tem uma vara de disciplina que eu chamo de sofrimento. Nos dias dos juízes, né, quando o povo plantava e não dava tempo de colher, porque os inimigos vinham e saqueavam, a Bíblia diz que a primeira coisa que Israel fazia era se voltar para Deus. Quem sabe? Esse é o momento. É a hora da igreja se voltar para Deus e buscar a Deus como nunca. Vamos para cima, vamos embora, vamos subir o nível. Eita Deus! E nesses trabalhos proféticos, assim, aquela palavra, são homens de Deus que têm sido participado aqui do Janeiro Profético, que têm trazido aquela palavra de buscar, ter comunhão, ter uma vida de oração. Sem uma vida de oração, não tem como a gente... Não tem como, cara. Charles Spurgeon, certa vez, ele escreveu para dentro daquele contexto que ele estava vivendo, para aquele ano. O lema deste ano é orai sem cessar.
Eu acho que isso é muito atual, orar sem cessar. É tempo de orarmos. Se nós queremos uma igreja viva, temos que ter sermões vivos, porque sermões mortos não produz nenhum tipo de resultado. Então, mais do que nunca, nós precisamos orar. E é interessante, cara, isso daqui é uma lição, porque apenas Lucas fala sobre isso, né? Todos os evangelistas tratam acerca do batismo de Jesus em águas, mas Lucas dá um detalhe que os outros evangelistas não dá. Lucas diz que quando Jesus sai das águas do batismo, ele ora. O texto está em ação contínua. Estando ele orando, o céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai bradou: este é o meu Filho amado. Então, o que abre o céu não é a pregação. O que abre o céu não é o louvor. O que abre o céu não é a profecia. O que abre o céu não é a visão, não é a revelação. É a oração. Tudo é a partir da oração. A oração ainda é a chave invisível que abre as portas visíveis. Então nós precisamos orar. E a oração é a prioridade aqui do pastor Samuel J. Marques. Sempre que começamos os Tomar cultos, café. Temos aqui... Cafézinho é bom, né, pastor? Tô de boa. Tô em casa. A prioridade aqui do Janeiro Profético, sempre que começamos o culto aqui, temos aqui um período grande de oração. Legal. Para poder trazer esse avivamento dentro da igreja. Aí ali depois tivemos louvores, apresentamos louvores e recebemos a palavra de Deus através dos grandes pregadores. É isso, Tiago. Veja bem, um dia perguntaram para D.L. Moody, um dos maiores ganhadores de almas da história da igreja: o senhor deve orar muito para ganhar o tanto de alma que o senhor ganha. E ele disse: cara, eu não oro 15 minutos, mas não fico 15 minutos sem orar. Martinho Lutero não saía de casa sem pelo menos orar 2 horas. E alguém perguntou para ele um dia: por quê? E ele disse: porque sair sem orar pelo menos 2 horas é ser uma presa fácil para o inimigo naquele dia. É entregar aquele dia de mãos beijadas para Satanás. Todos os grandes homens de Deus oraram e oraram muito. John Wesley, certa vez ele disse: põe o teu sermão no fogo ou põe fogo no teu sermão. E os gravetos da oração não pode faltar no ministério e na vida daqueles que foram chamados por Deus. Oração. O meu diretor acabou de falar aqui também. Eu esqueci, esse trabalho da mídia aqui também. Topzera. É ao vivo? Ao vivo, né? E o bom da gente trabalhar na mídia, pastor, que tem alcançado os vídeos. Ontem tivemos mais de 10 mil visualizações. Que isso? Pessoas que comentam lá: estamos voltando, aceitando a Jesus. E como é que o senhor lidar também assim, pastor? Cara, eu queria perguntar para os religiosos, né? Que já tocou tanta trombeta contra a mídia. E aí? O que vocês me respondem sobre isso? Porque, cara, de tempo em tempo Deus tem as suas multiformas de trabalhar. A verdade é essa, cara. Teve uma época que foi só fita. Você lembra da fitinha cassete? Sim. Tinha que pegar a caneta, ficar fazendo todo aquele reboliço para voltar onde você queria. Depois veio o CD, depois... E as coisas foram acontecendo e chegamos agora no mundo digital. E graças a Deus os nossos irmãos têm se especializado, né? As nossas igrejas têm se contextualizado, têm se atualizado. E é isso, a gente dá para modernizar sem se modernizar. Sim. É mais ou menos isso. E tem alcançado os vídeos, assim, é impressionante o testemunho que as pessoas têm contado lá durante os comentários, das visualizações, porque nós tivemos aqui mais de 2 mil pessoas. Que isso. E mais de 10 mil visualizações. Uau. O impacto é tremendo através das redes sociais. Não, é tremendo. Ontem mesmo eu estava ministrando na nossa igreja. Na hora do apelo, alguém estava assistindo e mandou uma mensagem: estou entregando minha vida para Jesus. Então, olha só, não tem mais nem o que falar. Faltou palavras agora, porque é isso, é os resultados. As pessoas usam a mídia, tem muita gente que usa a mídia para o mal. A gente usa para o bem, a gente usa para evangelizar, para pregar o evangelho, para alcançar vidas. E é isso. Nós precisamos levar Jesus ao maior número de pessoas possível. Nós estamos às portas de um grande cataclismo mundial. As profecias estão se fechando, né? Não precisa ser PhD em escatologia bíblica para entender que nós estamos às portas do fim, né? A irmãzinha aí da igreja, por mais simples que seja, que tenha dificuldade de escrever o seu próprio nome, ela sente lá no profundo da sua alma, no âmago da sua alma, que o seu Senhor está voltando para buscar a igreja. Eu me emocionei aqui agora, porque é isso. Então, eu acredito piamente, como pregador do evangelho, que Deus não vai entregar de mãos beijadas para Satanás
quase 3 bilhões de vidas que ainda não conhecem o Cristo crucificado, ressurreto e que está vivo e que nos prometeu que vai voltar para nos buscar. Eu não acredito nisso. Eu acredito no maior avivamento da história da igreja. Nós viveremos a maior colheita de almas de todos os tempos. E a internet é um instrumento poderoso para isso. Então vamos evangelizar, vamos pregar. Em vez de você ficar compartilhando quem caiu, em vez de você ficar compartilhando a queda do Sicano, fulano, compartilhe o Cordeiro, irmão. Êxodo capítulo 12, a Bíblia fala que a ordem de Deus para Moisés, para falar aos filhos de Israel, é que eles compartilhassem entre eles o Cordeiro. Compartilhe o Cordeiro, compartilhe a palavra, compartilhe um link de uma mensagem que te tocou para tocar outras pessoas, compartilhe um louvor ungido, que foi cantado por uma pessoa ungida para que atinja outras pessoas. É hora de compartilhar o Evangelho, o Cordeiro. Eu acho que é isso, não é? Isso aí é interessante. Senão eu prego, cara. Se você me deixar aqui, eu prego. Quase dá rajada de glória aqui, porque glória a Deus. Eu dou uma rajada de glória a Deus, línguas estranhas. Eu sou do manto, eu vou fazer o quê? Eu sou pentecostal. Eita! Ô, pastor, tanta gente compartilhando tantas coisas, a gente está sendo bombardeado, os jovens bombardeados com tantas coisas que não vai agregar valor e a gente deixamos de compartilhar aqui uma mensagem que pode atingir a vida de pessoas. E eu estava lendo um livro assim, Poder da Oração, Oração do Poder, que a gente tem que orar. Você pode passar o dia todo orando, mas se a gente não cumprir o nosso dever de pregar o evangelho, de falar o evangelho, às vezes... pastor, eu não sei me expressar, não sei como. Compartilha o vídeo do pastor André Matias. Compartilha. Isso compartilha. Me marca. Compartilha, marca, porque vai alcançar aquilo que você não... Já que você não consegue ali, tá conseguindo falar para aquela pessoa, tem um pastor André Matias que tem sido um pastor usado por Deus para falar ao seu coração, aquelas pessoas que precisam. Pastor, antes de a gente finalizar aqui essa conversa aqui, diretor, posso fazer um quadro aqui? Eu pergunto, você responde. Vou fazer 3 perguntas. Juiz, hein, cara? Janeiro Profético. Cara, pra mim é um divisor de águas. Foi a mudança do meu ministério. Avancei. Deus usou o altar do Brás através da liderança dos nossos pastores, Bispo Samuel Ferreira e Bispo Aqueila, para me dar uma oportunidade e mudar a história do meu ministério e da minha família. E família? Família pra mim é tudo, cara. Não é o maior patrimônio, porque quando eu falo que a família é o maior patrimônio, eu coloco a família na mesma dimensão de outras coisas, ou de coisas, no caso, de coisas. E família não é coisas, família é tudo. Que bênção de Deus. E uma frase que marca... Sobe o nível. Eita, Deus, sobe o nível do Glória. Quero ver o Glória aqui do pessoal que está... Eita, eu sou os jovens aqui do manto, viu, pastor? Aqui... Não, Itapevi, a igreja aqui não é nem o pregador que manda fogo neles. É eles que mandam fogo em cima do pregador. O departamento da mídia aqui tem sido a bênção. Nosso líder aqui, o Wallace aqui. Antes de começar, fazemos aqui o Wallace tá rico, cara. Chega como ele tá chique, pastor. Tá vendo? Americanizado, tipo aqueles negrão do Brooklyn e tal. Topzera. Eita Deus. Pastor, que Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Continue te abençoando. O pastor André Matias, que tem sido um homem humilde. Amém. Sempre que tem chegado aqui e conversado com a gente consegue ver a simplicidade de um homem. E o bom, a gente não é quando a gente fala, eu sou André Matias, sou um homem simples, humilde, de Deus. Eu sou quando as pessoas dão testemunho. André Matias é um homem simples, é uma bênção de Deus. Isso a gente vê o brilho, o reflexo do que Deus tem feito na sua vida, que é uma vida de transformação, né, pastor? Salomão diz isso, né? Que os lábios dos outros te louvem e não os teus próprios lábios. Isso é nobre. Quando as pessoas falam. Então, pastor André Matias, que Deus abençoe. Janeiro Profético continua. Obrigado. E continue ligado nas nossas redes sociais. Curte, comente e compartilha. Fique com Deus e agradecemos sempre a direção do nosso pastor Samuel J. Marques e a pastora Ana Miriam. Deus te abençoe. Amém.